Olá, boa noite. Acho que já estou em direto. Vou só aqui aguardar pela nossa convidada. Boa noite, boa noite às pessoas que estão a chegar. Vamos aqui aguardar pela nossa convidada. Hoje vamos ter aqui uma convidada muito especial. Boa noite, Filipa. Então, vamos só aqui aguardar. Boa noite, vou acenando às pessoas que vão chegando. Hoje vamos ter uma partilha muito inspiradora. E vamos só aqui aguardar pela nossa convidada. Vamos só ver se eu consigo convidar. Vamos lá ver se eu consigo. Ok. Deixa-me só aqui. Peço desculpa. Estou aqui só. Então, a convidar. Só vou aqui convidar a nossa convidada de hoje. Então, já convidei aqui, fiz a nossa convidada. Olá, Olá! Olá, olá! Ok, tudo quando escorre bem, bem? fico Boa tão feliz. noite. Boa noite, boa noite. Boa Está-me a ouvir, noite. estás-me a ouvir bem, Karina? Sim, estou ouvindo bem. Então, Graças só a quero Deus. fazer vou só aqui fazer uma breve introdução. Estou assim a ouvir com algumas dificuldades. Vamos lá ver. Uhum. Então, as pessoas que estão aí desse lado estão a ouvir bem e a ver bem, digam só, deem só aqui um feedback. Super bem, diz a Isilda. Ok, então vou apresentar a Karina Tanur, espero estar a dizer bem. Isto aqui, eu sou portuguesa e a Karina é brasileira. Então, a Karina já se vai apresentar melhor. De qualquer forma, é só fazer aqui uma breve introdução. A Karina é mãe de dois, juíza, defensora da infância, educadora parental, co-criadora do movimento em defesa de uma educação respeitosa nas escolas, a escola e o nosso filho, e vem-nos falar da sua experiência pessoal e profissional, que é assim muito rica, né? Cheia de muita coisa importante para partilhar connosco. E vem-nos falar de como é que podemos levar esta educação para casa, para as nossas casas e para as escolas, que é tão importante. Então, antes de mais, agradecer, muito obrigada, muito grata. Eu vou falar devagarinho, está bem? Isso. Se por acaso não percebes alguma coisa, também está à vontade. Então, bem-vinda e obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, depois de passarmos aí por este curso tão maravilhoso, né? A Escola da Educação Positiva, e de nos termos melhorado, eu acho que ganhado valores, né? Acredito Uhum, neste curso como educadores parentais. Então, eu te agradeço exatamente. imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje para falarmos um pouquinho aí sobre a educação e a paz, né? Exatamente. Sim, porque isto, no fundo, eu criei aqui uma jornada que eu intitulei de Educar para a Paz, Uhum. e nesse sentido, a Karina tem muito para nos contar. Então, antes de mais, não sei se queres completar um pouco a apresentação, quem és, não é? E o que é que também te levou até à educação consciente. Sim, então eu sou juíza de direito, né? Eu atuo numa vara mista. Essa vara mista é numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, na região sudeste, uma importante região que tem no Brasil, né? E atualmente eu estou na vara que acumula criminal, cível, fazenda pública, juizados e com especialidade na infância e juventude. Então, eu tento sempre estudar, né, me atualizar a respeito de tudo aquilo que envolve crianças e adolescentes, né? Então, foi por esse foi um dos motivos que me levou ao curso a educação parental, a me tornar uma educadora parental, né? Porque eu fazia tudo com muito amor,
eu fazia tudo com os estudos que eu já tinha da disciplina positiva, né? Mas eu não tinha uma atuação consciente. E esse curso, né, essa especialização em educação parental, em atuação consciente, foi muito importante para que eu direcionasse o meu trabalho de uma maneira mais eficaz, né? E não só o trabalho, mas em casa também, né, Carla? Exatamente. Então, conta-nos um pouco a tua história, porque eu acho que realmente existe aqui uma história mesmo pessoal e também profissional que é mesmo muito rica e que o mundo precisa de ouvir, porque é uma inspiração. Que bom, que bom. Vou contar um pouquinho então para vocês. Aqui hoje, então, eu me preparei um pouco para falar sobre a educação pela paz. Então, por que as pessoas falam tanto, né, que violência gera violência? Eu acho que é um pouco por aí, né? Todo o trabalho que eu tenho, todo o trabalho que eu desenvolvi, foi sempre acreditando nessa premissa de que a violência gera violência e o amor leva mais amor, né? Mais paz. Então, eu acredito aqui, diante de tudo isso que eu já vivi, de todo o trabalho que eu desenvolvi, que de fato o corpo da gente ele guarda marcas, né? Como que eu fui descobrindo isso? Eu vou contar um pouco da minha experiência aqui, né, para vocês, a respeito. Eu atuava em Belo Horizonte, na capital, e nesse momento eu fiquei 6 anos e meio. Eu tinha uma colega, uma parceira, não sei se ela está aí hoje, a minha amiga juíza também, a Maria Flávia, e nós caímos de paraquedas no juizado da Fazenda Pública. E neste local havia muito pedido de medicamento. E muito de medicamento para TDAH, desculpa, para dislexia, para ansiedades em crianças. Um número alarmante. E quando eu fui olhar aquilo ali, me incomodou. Eu não era ainda juíza da infância, me incomodou muito. Por quê? Porque desde quando eu tive meus filhos, né, meus 2 filhinhos, eu comecei a estudar, porque o juiz ele tem essa questão, né? Ele vai para o interior e ele não tem como ficar perto da sua família. Então ele Isso precisa. no Brasil é assim, não é? No Brasil ficam afastados. Uhum. Isso. A depender da sua classificação no concurso, você até consegue permanecer um tempo substituindo na capital, mas para fazer carreira você precisa sair, né? Então, eu fiquei longe da minha família, que é do norte de Minas, né? E longe também da família do meu marido, não tem como. Então, eu comecei a estudar, né? A estudar, a ler muito quando eu estava grávida, né? A me preparar. E quando eu percebi aquele tanto de requerimento, de pedidos para fornecimento de medicamentos para transtornos de déficit de atenção, hiperatividades, aquilo me tocou. E eu percebi que tinha sido aqueles livros que eu havia lido. Eu coloquei o meu filho numa escolinha, ela até se chama Trilha da Criança, uma escolinha que para mim é uma das referências em tratamento humanizado em relação às crianças. E nessa escolinha eu conheci a doutora Juliana Franco, que é a pediatra, cofundadora da escola. Então, nós éramos mães, né? Mas ela já era uma pediatra bem humanizada e ela dava palestras, eu assistia todas. A escola trazia profissionais, né, para a gente, eu assistia tudo. Então, eu comecei a me incomodar e fiz parte, enquanto eu estava em Belo Horizonte, do Comitê Executivo Estadual de Saúde do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, chama CNJ. E lá eu conversando com o desembargador-presidente e toda a área médica de saúde que fazia parte desse comitê, né, um comitê multidisciplinar, e eu levei essa questão dos medicamentos, né, para as crianças. E esses medicamentos eram normalmente solicitados e indicados pela escola, pelas escolas, sabe? E eu
estranhei, no processo que eu recebia, não vinha muitas informações sobre os efeitos colaterais que isso ia produzir, eram baseados em apenas um relatório, um conselho das escolas para o menino ficar quieto, né? Então, eu falei, olha, Fafá, minha amiga, né? Falei, Maria Flávia, o que você acha de a gente conversar com o juiz da infância para que ele possa receber essas causas? Né? Ele vai ter esse olhar. Nós aqui estamos num batidão de fazenda, ações contra o Estado, contra o município, né? Probidade administrativa. Era tanta coisa que tinha ali, né? Voltado para a administração pública. E aí deu certo, né? Isso foi levado ao tribunal. Foi meu primeiro momento em que eu tive esse encontro, né, do cuidado, do olhar para as crianças e adolescentes que vinham das escolas. Isso me tocou muito. E eu tinha uma escola que era uma escola para mim referência. Uma mãe de um coleguinha que para mim também era referência. E eu continuei, então, estudando. Depois, mais tarde, eu vim para Mateus Leme, né, para a comarca de Mateus Leme, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. E nessa comarca, na verdade, a gente cobre 2 comarcas. Tem uma que não está instalada, chama-se Juatuba. E aí, quando eu cheguei, eu vim para ser juíza da infância. E eu comecei a pegar o trabalho que a gente tinha feito lá, né, começou a vir para mim, porque o tribunal tinha aceito a tese que a gente havia defendido, né, a respeito desse olhar mais atento para as crianças. E aí, o que aconteceu? Eu me deparei, sabe, Carla, e a todos que estão aqui presentes, com uma situação muito, para mim, muito difícil de lidar. Eu cheguei há 5 anos, em 2017, e comecei a receber uma comarca cheia de crimes. Era a segunda comarca em maior índice de criminalidade que tinha na região metropolitana toda, né? Ao lado de cidades com favelas, grandes favelas, ao lado de cidades com presídios, inclusive a minha comarca tem presídio, né? E cercada por 3 rodovias, né? De fácil acesso para crimes e para fugas e transportes de cargas. E eu não parava de fazer audiências, não parava, era o tempo inteiro fazendo audiência. E eu me lembro que quando eu saía do fórum, estava tudo fechado. 6 horas já estava tudo fechado. Era como se fosse um toque de recolher. E aí as pessoas falavam, não, aqui tem 5 assaltos a banco, 5 crimes alotéricos, assalto à lotérica, assalto a banco, estouro de banco, assalto a ônibus toda hora, todo tipo de violência, de crimes, né, que amedrontam. E eu também me deparei com os meninos. Aí me pegou, né? Os meus adolescentes. As crianças na vara da família, porque aqui é a vara mista, e os adolescentes infratores. E naquele momento eu falei, meu Deus, tem alguma coisa que está me incomodando. Eu perguntava, mas você é primário? Nunca cometeu crime antes e cometeu? Aquele tanto de primários, muitos réus primários. Aí eu pensei, tem alguma coisa, essa cidade está doente, né? Tem alguma energia, alguma questão psíquica aqui que as pessoas cometem crimes assim, normalmente, tranquilamente, né? E aí eles falavam, não, porque eu fiquei desempregado e eu precisava, minha esposa tá grávida, então eu resolvi cometer. Aí o outro, não, mas é porque meu filho caiu e machucou o joelho, não tem dinheiro para fazer cirurgia e o Estado não tem vaga. E começaram, aí eu, conversando com os adolescentes, me tocou muito, que era um que tinha praticado um homicídio porque tinha sido roubada a bicicleta dele. E ele avisou que ele ia fazer isso.
Então, eu comecei a conversar com esses presos e com esses infratores, perguntando para eles mesmos o que estava acontecendo e ter uma palavra humanizada com eles, né? Falava, olha, deixa eu te falar, mas você sabe, falava com o adolescente, né? Você sabia, a gente não mata as pessoas por causa de uma bicicleta. Não, minha mãe não conversa comigo, não. Não tem ninguém para conversar. Minha mãe sabe trabalhar, eu fico na casa da vizinha, na rua. Mas eu estou falando não só de uma periferia, onde isso a gente sabe que acontece. Eu estou falando, assim, de falta de olhar centrado para essas crianças em todo lugar das cidades, inclusive filhos de pessoas conhecidas da cidade, sabe? Aquelas coisas assim. E a mesma coisa eu falava para os primários. Falei, poxa, mas por que você não foi ali pedir ajuda? Por que você não foi numa igreja? Por que você não pede? A gente não rouba. E eu percebi que eles não tinham, eles não sabiam o que era amor. Eles não sabiam o que era amor. Eles não sabiam o que era ser amados. Eles não sabiam o que era uma atenção, uma conversa, uma palavra. E eu comecei a perguntar para o pessoal que trabalhava comigo, né, minha escrevente e tudo. Ô, Aninha, eu vou perguntar para esse adolescente o que ele gosta de fazer. A mãe lá, doutora, só fica no celular o dia inteiro, faz nada. Só fica ali no celular, não faz nada. Falei, tá, então você gosta de fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Não tem nada. Mas um esporte? Não, não tem. Mas tem escola? Bom, tem escola. Em qual ano você tá? Eu completei o terceiro ano. Falei, mas você tem escolaridade? Os mais velhos, né? Os adultos. E as crianças e os jovens também em escolaridade e estão aqui. A escola não está vendo. Porque esse comportamento, ele é apresentado na porta de entrada, que é a escola. Às vezes, eles enganam as mães. Mas na escola, eles são eles. No intervalo, aparece. No coleguinha, aparece. E aí, eu falei, mas espera aí, então, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque aqui está virando um grande favelão. Né? Eu não estou depreciando as pessoas de bem que residem, mas todos nós sabemos que nesses lugares mais restritos são comandados por chefes, né, de tráficos, por chefes de crimes, e em que pese haja pessoas de bem residindo ali, é perigoso. É ali que eles fogem, é para lá que eles fogem, é lá que eles têm abrigo do crime, né, da criminalidade. Então, eu pensei, nós estamos vivendo uma guerra. Porque as crianças lá atrás cresceram, são esses adultos aqui que estão cometendo crime pela primeira vez toda hora. E eu vou te dizer que de 10, 8 eram primários. Era uma coisa impressionante. Né? Mas 2 reincidiam. E depois, esses 10 dos 8 primários, eles se tornaram reincidentes. Mas era muita quantidade. Então, eu conversei e falei assim, mas como que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente junta, né? Se a gente reúne aqui os poderes institucionais, que são o poder judiciário, o legislativo, o executivo, que é o que executa mesmo, né? E o Ministério Público, as polícias e principalmente a sociedade participativa. E eu perguntei, né? E aí eu perguntei para um policial que ele é de lá, ele era de lá, a família dele era de lá, e ele de passagem já não está lá mais, né? Na carreira dele ele já foi. E ele tinha um sonho de fazer um projeto, sabe? E aí eu fui perguntando para ele, você é daqui? Quem é daqui que é do bem? Quem é daqui que é do bem, que a gente pode chamar e convidar? Ele foi me passando aquela listinha e aí a gente começou a se dedicar a esse projeto, a fazer mesmo
acontecer uma estrutura que desse amor para essas pessoas. Que lindo. O amor salva, viu, Bruna? Exatamente. A gente... Então, eu lembro, Carla, que a primeira coisa que eu pensei, eu até nessa época eu liguei para a doutora Ju Franco, e falei, Ju, a cidade está doente, mentalmente, no sentimento. Tem uma coisa que eu preciso, antes de montar um projeto, onde eu vou colocar lá menores infratores, porque nós precisamos cessar esse ciclo do vício agora. Porque os primários de hoje, adultos, são os infratores de ontem. Se hoje os primários multiplicaram, os filhos deles vão reproduzir a mesma coisa. Então, lá na frente, nós vamos ter uma reprodução muito maior disso, né? E então, eu falei, olha, antes de fazermos qualquer coisa, eu vou precisar dar apoio a essas pessoas. Apoio em qual sentido? No sentido psicológico, sentimental mesmo. Eu não posso montar um projeto que eu vá oferecer como acontece, né? Esporte, lazer, artesanato, aprendizado a um ofício para eles já saírem com uma possibilidade de profissão, né? Igual a gente tem. Eles vão chegar lá e vão soltar uma bomba lá dentro, vão usar droga lá dentro, né? Primeiro nós precisamos acalmar, né? Mostrar o amor. A gente precisa falar com amor. E eu preciso de ajuda. Aí a doutora Juliana Franco se disponibilizou na hora e treinou voluntariamente toda a rede socioassistencial de Mateus Leme e Joatuba. Na disciplina positiva, para os pais. E, paralelamente, o doutor Elian Nunes, que é o diretor de internato rural de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas, que fazia parte do Comitê Executivo de Saúde do CNJ, desenvolveu, então, através do internato rural, um projeto para acolher os adolescentes. Então, nós entramos aqui e aqui. Conversa com os pais e conversa com eles. Hoje em dia, a maior parte do nosso projeto não é mais de infratores, né? Porque a criminalidade, ela reduziu, né, nos números de 2020 para 69,9%, quase 70%, né? A gente esperava que fosse 30%. A gente falava, não, a gente começou com 3 adolescentes, aí viraram 15%, não, se um salvar tá bom, se um salvar, ele salva uma geração inteira. E os vizinhos e os parentes, né? E sim, aí a criminalidade despencou, então, 70%. A gente nem esperava tanto, foi uma alegria enorme. O meu colega, o juiz da vara de execuções penais, que cuida do presídio, né? Ele também encampou isso, o Ministério Público também. E em Joatuba, que é um pouquinho mais distante, foi 57%, quase 60%. Então, foi uma alegria muito grande. Sem palavras, não é? Não há palavras mesmo. Eu dei-te espaço porque eu acho que essa partilha é tão poderosa, porque muitos de nós, não é, duvidam que o amor é a resposta. E nós vimos isto, pronto, esta realidade que tu partilhaste é uma realidade, não é, muito violenta, não é? Uhum. Há outras realidades, não é? Por exemplo, em nossas casas não há essa realidade tão violenta, mas muitas vezes, não é, nós pais, porque fomos também educados e sofremos violência na educação que tivemos, não fomos vistos, não fomos amados, não fomos escutados, acabamos por duvidar se a resposta é mesmo o amor. Então essa partilha é poderosíssima.
não é? É. E a nível pessoal, portanto, muito grata mesmo, porque já agora como é que se chama o projeto? Projeto Espaço Sociocultural e de ESCA, não é? Formação da Criança e do Adolescente e suas famílias. É o projeto ESCA. Bom, Uhum. exatamente. E a nível pessoal, como é que depois, a nível pessoal, levando isto para casa, como é que surgiu esta, como é que correu, não é, esta experiência de levar isto para, não é, para casa, no papel de mãe, como é que foi? Olha, foi muito interessante para mim, porque eu, então, desde sempre eu já vim estudando a disciplina positiva e aconteceu o seguinte, Carla, eu comecei a perceber que no projeto eu tinha mais êxito do que em casa. Apesar de que eu usava de forma adequada muitas ferramentas, né? Mas a doutora Kenny, ela participou com a gente. Eu sempre utilizei as ferramentas da disciplina positiva em casa e também no projeto, né? Para que desse certo. Mas em casa, eu sempre via que eu não conseguia atingir tanto, né? E aí, um dia, eu estava com o meu filho com os problemas na escola, um pouco, né? Como é que eu vou dizer? Distraído ali. E eu sou muito atenta, muito. E o outro filho com um problema de como é que eu vou dizer? Eu vou dizer, né? Eu não estou dizendo para valorizar nem nada, porque não se trata de nada maravilhoso. A verdade é que se trata de algo difícil, que são as crianças com altas habilidades, né? Então eu tinha um filho com altas habilidades, tenho Oh, um filho, Karina, né? Karina, tudo o que não faz parte, não é, do padrão, não é? É desafiante, não é? Porque lá está, não pertence, não é? E logicamente que depois uma criança que se calhar não é, aprende rápido demais, depois, como é óbvio, desmotiva mais facilmente e depois fica mais desatento, se calhar é capaz de perturbar, não é, a sala de aula. Então, logo, o que é que essa criança precisa? Qual é a resposta do sistema tradicional? É a medicação, não é? O tratamento farmacológico. Isso. E a gente sofre muito porque a criança, essa criança que tem, eu tenho meus dois filhos nessa situação, né? Mas um foi mais assim gritante porque ele soltava pela raiva, já o outro é pela agitação. Então, o que solta pela agitação, ele é mais difícil de detectar. Aquele que se expressa por meio da raiva, né? A gente, e também quando lê, aquela coisa, né? Lê mais rápido, com 3 anos e meio já estava lendo. Então, a gente percebe mais facilmente, né? Então, eu tive esses problemas e eu simplesmente não estava conseguindo administrar isso na minha casa, mesmo usando as ferramentas. Então, lá vou eu de novo com a doutora Ju, né? Porque até hoje a Luzia, que faz parte do projeto, que conduz o Matriz Positiva, né? Que é aquele olhar para as mães, né? Da educação positiva. Até hoje se atualizam todos os anos. Então, eu falei, Ju, o que está acontecendo? Que o projeto está dando certo e em casa não está. Aí a doutora Ju respondeu assim, Cá, provavelmente você está usando o amor incondicional. Nessa hora, me veio um filme. E eu não tenho vergonha de dizer para quem está aqui, né? Essas pessoas que estão aqui conosco hoje, eu não tenho vergonha. Me veio um filme e eu olhava para trás e eu me via abraçando os adolescentes dentro do meu gabinete, chorando com eles. E nem sempre a gente pode mostrar essa vulnerabilidade, né? Essa emoção. A gente tem que segurar muitas vezes, mas muitas vezes eu não conseguia. Eles não sabiam abraçar, eles não sabiam o que era um olhar,
Adultos, eu vou te contar uma coisa, Carla. Eu me lembro muito de um que ele já tinha praticado 7 roubos. E aí eu falei assim com ele, você tem filho? Aí ele falou, tenho. Eu falei, olha, você vai continuar pro resto da sua vida morando na cadeia? Porque você tá morando, você pratica o roubo, volta, pratica de novo, volta, pratica de novo, volta. Aí ele falou assim, não, mas eu não tenho mais jeito não, doutora. Aí eu falei, pois pra mim você tem. Pra mim você tem jeito. Você sabia que pra mim, se você a partir de hoje, né, você mudar a sua forma de agir e parar com isso, eu vou deixar o que passou? Eu preciso considerar o que passou na hora de arbitrar a sua pena, de fixar a sua pena. Mas a primeira coisa, a verdade, se você quer mudar. Não, doutora, a verdade é essa mesmo. E contava detalhes, só pra gente saber, né, que ele estava falando a verdade. Aí eu falei, olha, então é o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você vai passar tanto tempo na prisão, porque eu vou ter que te dar uma pena, mas você vai ficar lá menos tempo, porque você vai progredir de regime. Enquanto isso, eu vou cuidar dos seus filhos. Mas eu não vou cuidar dando comida, a gente faz isso também, né? A assistência social faz isso. Né? Na verdade, é a prefeitura que faz, né? Eu fui a idealizadora, a que foi à frente e tal. Mas quem executa é a prefeitura, né? De Matheus Leme. Então, a gente vai te dar essa assistência, vamos providenciar tudo, mas você leva um livro para você ler, você não fica conversando com ninguém. E aí, depois você volta aqui pra gente conversar. E nunca mais eu quero te ver aqui. Aí ele olhou. Doutor, um homem de 2 metros, grandão, começou a chorar na sala, porque nunca ninguém tinha falado assim com ele. Oh. E aí eu falei, nunca ninguém falou? E aí eu falei assim, você sabia que eu tenho amor por você? Falei isso até com outro dia, logo depois. Falei, gente, essas pessoas não sabem ser amadas. Elas não sabem o que é isso. E aí eu falei, você sabia que eu tenho amor por você? Até contei isso para as minhas amigas depois, as juízes, meus amigos. Karina! Aí elas, não, mas é a cara dela, deixa ela. E elas me apoiam, né? Elas são minhas amigas. E os agentes penitenciários, cheio de bazuca na minha sala, com alto armamento. Claro que tem aqueles, né, que não tem jeito, né, gente? A gente sabe que tem aqueles que já os neurônios deles já não funcionam mais, mas até com esses eu tinha uma conversa. E aí eu falava, mas você sabia que eu tenho amor por você? Fazia assim, ó, assustava. Os agentes penitenciários assustavam. Ih, essa juizinha! Essa juizinha novinha, né? Mas eu não era nova, né? Eu já tenho 20 anos de tribunal e de juíza eu já tinha 6 anos e meio, quase 7 quando eu fui pra lá. Mas é porque eu sou feliz, né? E aí, essa juíza que eu sei, cara, o promotor olhou assim, comprou minha ideia e falava com eles. Tá bom. Se você ficar 5 anos assim, tá tudo bem pra mim. Esquece o que passou pra trás, doutor Almir. Esquece. E aí eu vi que ele comprou minha emoção, minha fala, né, de amor. E eu conseguia ter por eles esse amor incondicional. Eu conseguia por quê? Porque como não era comigo, apesar da dor da vítima, eu validava totalmente. E eu já vi na minha sala os presos pedirem perdão. E a vítima perdoar. Né? Já vi isso. E chorarem os dois ali. E nesse compasso, eu comecei a agir dessa maneira. E falava, mas olha, vou ficar de olho em vocês, tá bom? Porque eu preciso ficar de olho. Né? Minha função como magistrada, eu também não posso simplesmente, né? Então você vai para a cadeia porque você precisa ir, né? Nossa legislação é assim e tem um motivo de ela ser assim. Mas você fica bem lá. Não conversa com muita gente.
e volta, e volta. E então, a Camilinha tá aí, a Camila Baja. Então, ela trabalha comigo há 20 anos, eu trabalho comigo Ah, desde tá. 20 anos atrás no tribunal. Então, então eu comecei a ter essa conversa, as minhas audiências acabavam 9 horas da noite, cara. Uau. E o promotor ia comigo em tudo. Ele ficava comigo em tudo. E eu não deixava de ser... Eu tentava fazer uma coisa que é muito difícil, que outro dia eu estava conversando com essa amiga minha, que está comigo até hoje, e outras amigas. Como é difícil a gente ser imparcial, sabe? Imparcial é aquela situação em que você verifica o que o outro fez, a visão dele, o que o outro recebeu de vítima, no caso da criminalidade, ou em qualquer litígio, né, a visão dele, só que você não estava lá. Claro. Então, eu não estava lá, eu não vi, né? Então, o que eu posso fazer, já que eu não tenho as minhas emoções? Eu posso tentar ajudar, sim, mostrando para eles o que é o amor. E eu falava no meu gabinete, amor. E os defensores, a doutora Kênia tá aí, era essa palavra que eu usava mesmo. E isso foi modificando em pouquíssimo tempo. O que me assustou muito, Carla, foi o pouco tempo que o resultado começou a produzir. Aqueles que toda hora voltavam, começaram a não voltar. E o doutor, eu tenho um colega maravilhoso, que é o doutor Eudas, da segunda vara, eu sou da primeira vara, mista, ele é da segunda, da VEC, dos presídios, ele viajou um período e eu fiquei substituindo as duas. Então eu acompanhava nas duas varas. Tanto nas varas, quanto no projeto. Porque aí a prefeitura me mandava, os processos estavam ali, né? E a prefeitura me mandava todas as informações. Então, eu tive essa sensação, poxa, eu falo a mesma coisa com meus meninos. Eu faço a mesma coisa, o que está acontecendo, que está dando errado, né? Era porque, com eles, eu ainda não sabia usar o amor incondicional. Era isso. Por quê? Aí eu até me emociono, porque a gente pensa, se vier falar para mim, eu falo, não, eu estudei desde que estava grávida, eu li todos os livros, eu fiz curso disso, eu faço, até hoje eu falei para você que eu faço chantala nos meus meninos desde que eles eram bebezinhos, né? Faço até hoje, massaginha. Então, o que aconteceu que eu não conseguia ajudar? O que aconteceu foi que eu tenho emoções. Emoções, as emoções de infância. As emoções inferiores. Aquelas emoções que me deixam, me permitem amar um réu incondicionalmente, mesmo com todos os defeitos dele, para que no futuro ele fique bem. Mas a mágoa de coisas que eu vivia não me permitiam fazer o mesmo e eu repetia padrões. Então foi aí que eu decidi fazer o curso de atuação consciente. Na verdade, foi aí não. A Ju falou, provavelmente você usou o amor incondicional. Faz o curso, porque eu não tô conseguindo agora te atender, que eu tô fazendo muita coisa, mas eu te ajudo, cara. E aí eu fui, e foi no curso que eu descobri isso. Porque a gente precisa... E eu, sabe, Carla, eu fiz anos e anos de autoanálise, psicanálise, aí depois eu descobri que não era o caso mais, a psicanálise já está mais defasada. Agora eu faço terapia de traumas. Eu sempre busquei, eu nunca fui uma pessoa quieta, né? Eu sempre, a minha inquietude sempre me levou a buscar esse autoconhecimento. Então, eu acho que eu até descobri fácil, foi rápido para mim. Porque quando eu entrei no curso e a doutora Juliana falou que a permissividade, ela existe quando a gente permite que o nosso filho ou o nosso aluno... Eu fui professora por 14 anos.
Inclusive, comecei como professora na trilha da criança, quando eu era novinha, professora de crianças de 3 a 7 anos. Ou com o aluno, ou com o filho. Se você permite que ele faça algo para o seu conforto, é permissividade, porque você não está fazendo por segurança dele. Você pode até permitir para o seu conforto, desde que você una o seu conforto com a necessidade do seu filho. Lá do outro, a questão do autoritarismo, que é o que a gente carrega muito mais do que a permissividade na vida da gente, né? Muito mais, era aquela coisa de manipular as ferramentas. Então, no dia que ela falou, olha, no dia que eu assisti uma aula, que eu descobri que a gente manipula as ferramentas, e manipula assim, olha, os combinados, mas na verdade o combinado não é para... Eu não estou te ouvindo nesse combinado, eu estou te impondo. E se é uma regra, assuma que é regra. Se é algo que a criança não tem condições de participar para construir pela segurança dela, que seja um limite. Que seja. Mas quando você der a ela a oportunidade de participar de um combinado, então que seja de verdade. E aí a gente começa a manipular isso, né? Então foi aí que eu me despertei, né? Que todas as ferramentas da disciplina positiva eram muito boas, mas a gente tem que ter muito cuidado para usar. Porque senão a gente vai deturpar o uso em nosso benefício e em detrimento dessas crianças, né? Sim. Eu acho que é muito importante este olhar para dentro também, porque os nossos filhos, eu digo que eles são nossos mestres, porque eles dão-nos verdadeiras oportunidades de curar muita coisa em nós, não é? Então, às vezes nós dizemos as ferramentas, não é? Temos um bocado, o sistema passa-nos cá uma ferramenta milagrosa que vai resolver a coisa, mas na verdade é muito mais a partir de onde é que eu estou a utilizar esta ferramenta, não é? A partir da minha criança ferida ou a partir do meu adulto consciente que quer praticar amor incondicional, não é? E a gente consegue praticar esse amor incondicional. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Apesar de algum incômodo por muitas pessoas, eu consegui, pelo menos lá fora, sem as emoções primárias da minha infância, eu consegui usar o caminho do meio. É a gentileza com a firmeza. Ah, mas não existe, só existe a gentileza, ou a firmeza é sempre autoritária, ou... Aí eu penso, gente, quando eu falava para o adolescente que eu amava, abraçava e dizia a ele, olha, eu preciso que você... A gente precisa que você faça isso. Mas eu falava de uma forma gentil e amorosa. Mas eu dizia para ele, só que eu não vou permitir que você faça, que você frequente aquela pracinha. Aquela pracinha está com drogas. Então eu consegui ser firme. E aí ele falava, não, doutora, eu posso passar lá, eu passo lá tranquilamente para ir para minha aula. Não. Agora, a van da prefeitura vai te buscar e vai te levar por outro caminho e vai te pegar na porta, até você se mudar daí. Porque essa firmeza que um dia a gente decidiu mesmo para sua segurança, esse limite, como disse alguém aqui agora, né? O amor incondicional também é estabelecer limites, a Carla. Então, esse limite, eu preciso ser firme nele, mas é com muita gentileza, com muito amor. Eu não estou fazendo isso para o seu mal, né? É o tal caminho do meio, não é? E às vezes no meio que está a virtude, não sei como é que se diz no Brasil, mas aqui é no meio que está a virtude e às vezes é uma arte, não é? Porque lá está, nós vamos muito entre o polo autoritário e o polo permissivo, andamos aqui e como é que nós podemos, isto é no fundo algo que nós podemos aprender, não é? Nós podemos aprender isto, eu sinto muito que no meu caso foi mesmo fazer um processo de reeducação,
porque a educação que eu, não é, que eu tive era muito esta educação que utiliza estas ferramentas de educação tradicional, que é os castigos, as recompensas, as ameaças, as palmadas, que levam a que o outro que não nos ouça, não é? Não colabora. Não é? Então é realmente desafiante se nós tivermos uma educação onde temos tanta coisa cristalizada, sair desse lugar, mas é possível, não é? Eu acho que, no fundo, resumindo aqui um bocadinho esta partilha mega inspiradora e foi assim, não sei, assim, não é algo muito, sei lá, isto foi tantas emoções agora que foi mesmo um soco assim no estômago, porque realmente é uma realidade que é uma realidade muito distante da minha, não é? Aquela que tu contaste inicialmente. Aqui de Portugal também, vocês no Brasil têm mais, não é? Existe mais violência a esse nível dos grupos e realmente, mas lá está, se é possível, não é, recuperar estas pessoas, não é? Quando estas pessoas são vistas, são escutadas, são amadas, quando nós praticamos amor incondicional, se é possível fazer isso, temos que acreditar, não é? Temos que acreditar e temos que levar isto para as nossas casas, não é? Para aquilo que são os nossos contextos. Olha, Então Kátia, uma coisa que eu tenho para ressaltar, que eu acredito que esse projeto só tenha dado certo e vem dando certo. A criminalidade não aumentou nem na pandemia, onde teve mais fome, né? Aí toda hora a gente faz projeto que a gente faz, nós fazemos ações. Foi o envolvimento da sociedade participativa no amor incondicional. Por quê? Porque hoje, pensa, nós começamos com os infratores, mas a gente começou com os infratores adolescentes, porque a criança não é considerado infrator, né? Mas eles já tinham os seus irmãozinhos pequenos praticando atos infracionais que não são considerados atos infracionais. E aí a gente falava, vamos cuidar deles e da mãe e dos irmãos. Então, esses irmãos que viam em casa essa violência e provavelmente iam reproduzir, nós cessamos neles. Os que estavam ali, nós abraçamos, acolhemos eles. E as mães. Então, quando eles se encontram, o projeto funciona assim. Chega lá, naquele momento, a mãe, numa sala, numa atriz positiva, para falar sobre a educação positiva. Com amor, com vínculo, com conexão. E no mesmo dia, eles vão juntos. O adolescente está lá no projeto da UFMG, do Dr. Elian, também com outras servidoras da própria prefeitura, que apoiam também, né? Psicólogos e professores, nós temos no projeto também. Então, a gente descobriu tudo. Por que você está assim na escola? A gente descobriu que ele não conseguia ler. Aí a gente tem a professora lá, a Night, que ajuda. Então, quando a gente descobriu que a sociedade, além dos servidores da prefeitura, a sociedade se envolvia, essa energia do amor espalhou, blindou a gente. E quando chegavam nos gabinetes, crimes praticados por pessoas de outras cidades, de outras comarcas, o promotor falava assim, você não está sabendo que Mateus Leme e Joatuba estão fechados, não? Aqui não entra mais isso, não. Aqui está fechado, aqui é só o amor que entra. Então, se você vier para cá, você vai ser pego. A lei pune, né? Claro. Mas a gente também te acolhe, se você quiser. Só que você vai ter que ir embora para sua cidade, né? Então, eu queria, se você me permitir, eu preparei uma coisinha assim, bem pequenininha para falar sobre essa guerra. Pode? Força, claro que sim, força. Porque eu sei que nosso horário daqui a pouco vence, né? Que a gente está chegando aí na nossa reta final. Porque eu achei muito lindo o título que você colocou nessa sua sequência de lives, né? E nós temos várias colegas da Escola da Educação Positiva que fazem parte do movimento que nós criamos juntas, né? A Escola e Nossos Filhos. E eu quis pegar esse link da violência, como que a gente pode mudar uma sociedade inteira, né, com o amor. E
eu queria só lembrar o seguinte. Por que que essa frase que eu comecei lá atrás, violência que gera violência? Por quê? Quem está aí participando, o que vocês acham? Existe uma explicação para isso. E essa explicação, ela é da ciência. As neurociências, elas vêm trazer para os educadores parentais que essa nova profissão, essa nova figura, né, em que nós estamos nos formando, que eu me formei, você também, né, e essas colegas, em que nós nos baseamos nas ciências mais atualizadas e nas teorias que consideram essas ciências para tudo, para a área da saúde, para a área do direito, para a área da assistência social, em qualquer lugar do mundo. Então, nós aqui temos uma situação seguinte. A violência, ela provoca nas pessoas, nas crianças principalmente, traumas. O que acontece, então? Lá na frente, quando ela é criança, né, vou contar uma história, né? Uma criança, ela sofre violências de toda sorte. Ou uma violência tem probabilidade de ter problemas biológicos, fisiológicos e psíquicos, né? Ou duas ou três. Como, por exemplo, né, nós temos aí violências, a maior parte das violências são consideradas em nível psicológico, né, e emocional. Temos as físicas, mas para enumerar as violências, a maior parte está em nível psicológico e emocional. Então, a pessoa sofre uma violência, um pai que castiga, que bate, pais que se batem entre si, né? Abusos de toda sorte sexual, abuso psicológico, autoritarismo que começa a inibir aquela criança. Então, nós temos então uma pessoa que sofre uma violência ou algumas violências na infância. Naquele momento, ela libera adrenalina e cortisol. A adrenalina acelera o nosso coração, nosso batimento cardíaco. Ela é importante, né, também. Ela expande nossos pulmões, a gente fica assim, um pouco sem ar, então às vezes você precisa até dar uma respirada para acalmar, né? Ela nos prepara para enfrentar aquele perigo ali. Da mesma forma, acontece o medo. Naquele momento da violência, faz liberar cortisol. O cortisol também é importante, porque ele faz a gente ficar alerta. Ele, da mesma forma que libera adrenalina, né, o nosso sistema simpático, ele libera adrenalina e cortisol, e acelera nosso coração, nos prepara para agir, né? Ele entra no nosso sangue, assim como a adrenalina, que são hormônios, e nós então nos preparamos naquele momento ali para ou lutar ou fugir. Por quê? Estamos com medo. Esse é o processo do medo. Quando a criança é exposta várias vezes a essa mesma situação de trauma, existe um sistemazinho que ameniza isso quando passa a situação do medo, quando passa aquela situação de trauma. Ele ameniza e a gente volta ao normal. Exatamente. Normalmente, um acolhimento. Normalmente, quando passa aquilo ali. Mas quando é constante, o nível do cortisol e da adrenalina, que enrijece nossos músculos e que a gente fica completamente hiperalerta, eles começam a desregular. E nunca diminui, no fundo, não é? Fica lá sempre naquilo, não é? Alto e nunca consegue fazer tal descarga, não é? Isso. E aí, quando a gente cresce e fica adulto, quando a gente passa por qualquer coisa que nos cause medo, e principalmente por algo parecido com o que a gente viveu, nós provavelmente vamos ter uma reação de fuga
ou Basta de um um... cheiro, não é? Um cheiro que nos faz lembrar, por exemplo, a creche onde nós fomos abusados, não é? Aquele cheiro que às vezes as pessoas têm que ficam, não é? Que há uma reação até física, não é? Mal nós entramos em contacto com o cheiro, por acaso no outro dia estava a falar com uma mãe que me dizia, eu entro no infantário da minha filha, só o cheiro, então ela tinha um trauma em relação à escola, não sei como é que se chama aí, à creche, e então tinha imenso medo da filha ir para a creche, não é? Porque depois sem querer nós passamos isto aos nossos filhos, os nossos traumas. E no fundo é isso, é todos nós, ou seja, a sociedade, os professores, os educadores, os pais, todos nós devíamos ter, não é? Este conhecimento sobre o que é um trauma, o que é que origina um trauma, não é? Existem já evidências científicas que sabem o impacto que isto tem, não é? No ser humano e depois na sua vida e nas relações com os outros, enfim, não é? Depois acaba por ser e por isso é que nós vemos situações, não é? Que nós estamos a ver hoje em dia. Mas continua, Karina, estavas a explicar muito, muito bem. Sim, mas é isso mesmo. E quando a gente, então, percebe que... eu só vou voltar um pouquinho no que você falou. É muito importante a gente compreender o funcionamento do cérebro e, principalmente, o desenvolvimento infantil. Por quê? Eu tenho um livro de cabeceira, que é esse aqui, olha. Mal Profundo, da Nadine Buck Harris. Uhum. E Já ouvi ele falar, fala... mas não li. Ele é uma pediatra, né, dos Estados Unidos, desenvolveu um projeto maravilhoso. E ela fala assim, como o nosso corpo é afetado pelos traumas da infância e o que fazer para romper esse ciclo. Então, ela dá o exemplo do carro, uma vez que ela estava numa situação em que ela presenciou um carro vermelho chegar e fazer pá, 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 né, tiros. E toda vez que um carro vermelho chegava, ela acelerava para cima, porque aquela situação gerou para ela um trauma. Então, quando toda vez que, ou então barulhos de escapamentos de carro, ela também acelerava. Soldados de guerra, todos sabem. Soldados de guerra, por exemplo, andaram em aviões que soltavam bombas e etc. Todas as vezes que passam aviões, fazem um barulho maior, eles entram em alerta, em estado de alerta. Exatamente. Por quê? Porque o medo vem, ativa a adrenalina e o cortisol, né? E ele, por que que é assim? Porque o corpo guarda marcas. O seu corpo guardou aquilo. O corpo é do Bessel van der Kolk, né? Ele é um livro dele. O corpo guarda essas marcas. Então, o corpo reage. Você pode perceber o bebezinho, quando ele fica com fome e fala, não, deixa ele dormindo sozinho, deixa ele sem fome para ele aprender. O bebezinho E eu, enrijece, né? Ele fica desesperado, querendo mamar e não consegue. E aí, essa ausência de suprir essa necessidade dele vai trazer para ele esse nível de estresse alto, só que vai vir a mãe, vai pegar e vai abaixar. Ele regula. Só que o uhum. problema das pessoas que praticam guerras lá na frente é que durante a infância e a adolescência e até a vida adulta, ele passou por traumas, por processos de estresse em que não houve uma corregulação, não houve uma homeostase, que é aquele Uhum. equilíbrio dos hormônios que vem tirar a pessoa do alto nível de cortisol. Aí esse cortisol começa a corroer bainha de mielina, que faz com que os neurônios se comuniquem de forma mais rápida, começa a diminuir o hipocampo, que é o da memória. Então as crianças começam a ficar dislexas, desatentas, e todo mundo falando o tempo inteiro que é só um TDAH, e não é, né? Então, essas pessoas que normalmente desencadeiam uma guerra, elas viveram situações na infância muito difíceis, muito estressantes. Um autoritarismo sem par e uma violência normalizada. Então, para ele é normal. Eu vou falar um pouco, eu sei que nós temos dos dois países, inclusive da Europa, mas eu vou me arriscar, Carla, a falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre essa nossa situação do Putin, né?
dessa guerra que está acontecendo agora. Vejam bem, eu fui procurar saber o que aconteceu com ele, né? O que ele tinha feito, etc. E aí, olha só, a fala dele é exatamente esta. Ele quer lutar para a desnazificação. No mundo dele, ele está com medo porque tropas avançaram. Ele sente medo, mas ele precisa ou lutar ou fugir. Como o avô dele, o bisavô, morreu no Holocausto. O avô foi cozinheiro do Stalin e do Putin, e do Lenin. Ou seja, conviveram com guerras, até a maior fome que aconteceu na Rússia, né? Em razão do comunismo que eles adotaram. Na época da Segunda Guerra, ele não era nascido ainda, né, o Putin, mas houve a Rússia se juntou aos aliados, aos Estados Unidos, né, aos aliados, para quê? Quando ela se viu ameaçada ali no seu território, né, ela se juntou. E nesse momento, alguns ucranianos, foram a favor do nazismo. Porque aquelas pessoas também acreditavam nele, no Hitler. Né? Eles acreditavam que o que ele estava falando estava certo. Então, ali a Itália, ali a Alemanha, ali a Suécia. Então, alguns aderiram ali, poucos aderiram ao nazismo, sim. E queriam dominar a Rússia. Foi aí que a Rússia entrou. Então, hoje, quando a pessoa... Nós sabemos que tem nazistas crescendo no mundo. Claro. Quando a Rússia hoje ataca dizendo que ela está atacando para se defender, para desnazificação, é porque ela está entendendo que aqueles que querem ser capitalistas, que querem entrar na OTAN, que agora estão mais próximos dos Estados Unidos e não do regime totalitário comunista, são nazistas. Então, o que aconteceu depois que acabou a Segunda Guerra? Onde teve aquela guerra horrorosa, né? A Rússia ajudou a vencer e tudo mais. Depois teve a Guerra Fria. Por quê? Porque o comunismo cresceu, né? O Partido Comunista, a União Soviética se formou e começou a se afastar dos aliados. Começou a se afastar do capitalismo. Mas era uma crença deles. Eles acreditam piamente que esse comunismo é o que é o bom. É uma cultura, é uma coisa deles. Mas os ucranianos estão querendo se aproximar do capitalismo. E quando eles querem se aproximar do capitalismo... desculpa, gente. Eles entendem isso como um nazismo, como um domínio do capitalismo. Porque o nazismo era extrema-direita e eles são extrema-esquerda. Então, a reação dele é uma reação de medo. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa se defender. Porque quando ele viu as tropas chegarem perto do território russo, ali da fronteira, das fronteiras, né? Ele falou, não, eles vão me atacar de novo. Eu não vivi a Segunda Guerra, mas eu vivi a Guerra Fria e eu vivi com meu pai, com excesso de comunismo, e lá tinha casos de violências, tinha violências, a mãe era operária, a mãe dele era operária. Então, olha como a violência atrai violência. Ele só sabe fazer isso. É um ciclo. Ele tem um gatilho. Esse gatilho faz com que ele recupere o trauma dele de infância, que ele não venceu.
E Claro. ele entra em situação de medo e, ao mesmo tempo, de hiperreatividade, se torna hiperreativo. E como que ele vai combater isso no sistema de luta-fuga? Porque isso todos temos, isso é importante para a nossa sobrevivência. Claro. Como ele vai combater? Vai combater com o que ele aprendeu. Porque a criança reproduz o tempo inteiro. A criança, a infância é o chão que a gente pisa no adulto. Ele vai combater isso, enfrentar com o que ele aprendeu. Quando ele foi espião, né? Russo, quando ele foi das forças da Rússia. Então, a gente reproduz isso. Toda vez que nós estivermos numa situação de estresse com nossos filhos, nas escolas, nós tendemos a ter essa resposta de reproduzir, porque o nosso emocional age, o medo vem, nós, então, entramos em estado de alerta, em estado de defesa. Eu preciso dominar para não ser dominado por essa criança de 5 anos. Né? É uma leitura brilhante mesmo, foi assim uma leitura mesmo muito poderosa. E realmente é isso que acontece, ou seja, todo o comportamento violento tem uma história, não é? No fundo, há uma história, não é? E a história tem muito a ver com a infância, aquilo que foram as nossas primeiras experiências, e depois nós reproduzimos violência ao longo de gerações, não é? Isto é um padrão que se repete de geração em geração, até que há alguém, que esperemos que sejam as pessoas que também estejam aqui, que cada uma deixa a sua sementinha, há alguém que quer fazer um movimento diferente, um movimento de olhar para si, um movimento de curar, não é, as suas feridas, de curar os seus traumas, e no fundo é isto, está tudo, nós temos tudo marcado no nosso corpo, não é? Então às vezes a psicologia dita tradicional, às vezes, na minha opinião, não funciona porque lá está, vai só aqui, né, trabalha só aqui a parte racional, consciente, digamos assim, só aqui a parte mental, e nós temos que trabalhar também com o corpo, não é? Temos que sentir no corpo. Então foi assim maravilhoso, foi mesmo maravilhoso. E nesse ponto, né, eu lembro da Nadine, nesse livro, ela falava muito assim, veio para mim essa criança da escola. A escola está dizendo que ele está com TDAH e veio para que eu medicasse essa criança. Obrigada. E então, diagnosticando, né, algo que talvez seja uma situação vivida em casa ali, que uma conversa com os pais pode tentar amenizar, né? Então, o que mais me estranha hoje, o que me toca nas escolas é isso, porque as escolas são essa porta de entrada. Essas escolas hoje, aqui no projeto, a maior parte das pessoas atendidas, das crianças, não são mais infratores. Hoje nós já atendemos para evitar lá na frente a guerra, evitar que eles adiram a guerras de tráficos, que eles adiram a violências de toda sorte, a criminalidade como um todo. Então, o que eu tenho para te dizer em relação às escolas, né? Por que me toca tanto isso? Porque não adianta se a gente fizer um trabalho apenas ali pontual em um lugar com eles e com os pais, mas as escolas não terem esse olhar centrado nessas crianças, nesses adolescentes. Porque ali é que elas vão perceber o pedido de ajuda. Porque o mau comportamento, entre aspas, nada mais é do que um pedido de socorro, um pedido de ajuda, né? É alguma inadequação. E aí, ao invés de falar para os pais, tá tendo problema lá na sua casa, não é nada aqui na escola. Claro que é também na escola. Pode ser em casa também, mas na escola também. Então, o que a gente quer, né? A gente desse movimento, a Escola e Nossos Filhos, e desse grupo, né, que a gente está começando agora, das neurociências, neuroestudos e os direitos da infância, né? A gente quer que as escolas
sejam a continuidade da nossa casa. Eu vejo 1000 pessoas falando assim, ah, você já viu que os pais largaram os meninos, eles não educam mais não, quem educa agora é só a escola. Pai nenhum está educando mais não. Por favor, ajudem. Não falem mais isso. Os pais também vão educar. São os primeiros professores, são os pais. Mas eles também não sabem ensinar, né? Eles estão com suas dores. O professor, ele pode fazer como eu fiz. A família não é dele. Ele tem condições de exercer o amor incondicional muito mais facilmente do que o pai e a mãe. Ele consegue se colocar num papel de estar ali. Ele tem que se... Claro, ele precisa se autorregular para que ele não reproduza naquela criança a violência e o autoritarismo que ele sofreu, mas ele consegue, ele sabe que aquele filho ali não tem as emoções dele. Tá abrindo um gatilho dele, mas dentro eu acho que no fundo os professores também têm muito analfabetismo emocional, não é? Ou seja, nós temos uma educação, estou a falar generalizando, claro, temos uma educação com muito ignorante a nível emocional, não é? Ou seja, nós não sabemos lidar com determinadas emoções das crianças, porque também não souberam lidar connosco, e isto passa-se também nas escolas, não é? Os professores, algumas partilhas, não estou a generalizar, não é? Mas algumas partilhas são que há muitos professores também que não conseguem regular as suas emoções, que gritam, que ameaçam, que não, lá está, também não dão um exemplo de regulação, não é? Para que as crianças possam depois, não é, repetir esse exemplo. Então, no fundo, são vários contextos, não é? Temos que trabalhar, no fundo, em várias frentes para que as coisas consigam funcionar. E isso é maravilhoso, não é? Conseguirmos fazer esse movimento. E por isso tu também criaste essa, né? Eu acho que sinceramente tenho que dizer aqui honestamente que a Karina tem sido aqui realmente muito focada aqui no trabalho, não é? Com o movimento que criou, que é a Escola e o Nosso Filho, certo? Que no fundo que tem intenção de levar a educação respeitosa para as escolas, que é também muito importante, e eu aí revejo muito, acho que em Portugal também, daquilo que eu também assisti e ouvi, temos coisas muito parecidas, existem realmente essas questões também. É realmente importante, não é, as pessoas também terem muita informação sobre o trauma que acabámos de falar, sobre o que é o comportamento da criança, sobre o desenvolvimento infantil, também muitas questões de como é que eu posso lidar com estas emoções intensas que me chegam e que as crianças e os adolescentes também, com os seus comportamentos, não é, me trazem. Então é um caminho, não é, Karina? É assim, tu és uma mulher maravilhosa, muito inspiradora. Tens realmente assim, muita partilha, não é? Uma partilha muito poderosa para fazer. Portanto, isto é daquelas coisas que nós ficámos aqui toda a noite. Ficávamos toda a noite. É realmente maravilhoso tudo aquilo que tu partilhaste. E eu sei que tinhas mais para partilhar, não é? Por isso, aqui a sugestão que eu faço é que possamos fazer outras lives, não é? Eu sei que a partir desta live vais ter certeza convites, porque realmente aquilo que tu partilhas é mesmo importante que o mundo saiba, não é? Que é possível, através do amor, criar a paz, não é? Criar a paz no mundo e começa tudo, não é? Naquilo que é a nossa área de atuação, não é? Isso. Onde nós vamos atuar, se é possível, não é? Em casa, nas escolas, naquilo que nós trabalhamos, então vamos começar a levar esta energia amorosa e começar a olhar as crianças e os jovens para além do comportamento, não é? Para além da máscara, não é? Daquilo que muitas vezes tem uma coisa, você estava falando aí, só para encerrar, tem uma coisa que a Nadine falou, e ela é uma pediatra, né? Uma médica pediatra. A Nadine, ela falou assim, que de todas as crianças, quase todas, ela falou que pouquíssimas, todas as crianças que chegavam até ela com transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e dislexia,
Na verdade, ela descobria que não era isso. Então, o cuidado atento que os pais têm que ter quando percebem que os filhos estão com alguma dificuldade, entre aspas, no aprendizado, pode ser o nível de cortisol, o nível de adrenalina e cortisol, que está ali impedindo essa comunicação, esse aprendizado de chegar nos seus neurônios de forma mais rápida e adequada. E quanto mais nova for a criança, piores os efeitos na vida adulta. Então, a gente lembrando que... Nível tinha muito para partilhar, mas pronto, acho que podemos fazer uma só a falar disto, porque percebi que também tens muita experiência e quero realmente trocar muita partilha a esse nível, porque eu também vivenciei uma situação dessas em casa e foi super importante também, lá está, ir para além do comportamento e fazer este movimento também de olhar para onde é que, ou seja, onde é que esta criança estava a viver e qual era o meio ambiente que suportava, que acolhia esta criança e de que forma é que este meio ambiente, e aqui meio ambiente eu falo do estado emocional dos pais, não é? Mesmo como é que os pais se encontram, principalmente nos primeiros anos de vida, não é? E isto foi muito importante também, um psiquiatra, foi muito importante para mim, que foi o Dr. Gabor Maté, que também, não é, hoje em dia, muito conhecido pelo trauma, mas eu, quando também fui à procura de respostas, encontrei sua abordagem em relação ao déficit de atenção, e foi mesmo muito poderoso, porque levou-me a fazer um movimento de olhar para mim e perceber, mas espera lá, não é? Como é que eu estou quando estou com o meu filho? Então, eu sinto muito que isto é algo que também precisa de ser partilhado, portanto, isto era outra live só para este assunto. Eu não sei se as pessoas estão a ouvir bem, eu estou-te a ver assim aos bocadinhos, estás-me a ouvir bem? Sim. Ok. Portanto, eu queria mesmo agradecer-te assim de fundo do coração, não é? E também, lá está, fazer motivar-te a fazer mais lives, porque tens muita coisa para partilhar, muito importante, não é? Trazer esta energia para o mundo de amor é super importante. E também, lá está, gostava de realmente podermos fazer novamente lives, não é? Com vários temas, porque temos muitos temas, temos esta questão também de falar sobre as neurociências, sobre as evidências científicas que já existem, não é uma coisa assim alternativa, não é? Não, é realmente algo que nós podemos já, através da ciência, não é? Provar que é possível, através do amor incondicional, é possível realmente criar, não é? Seres humanos saudáveis e emocionalmente, não é? Fortes, não é? No fundo. E é isso. Ela fala, né, que foi o amor que fez com que ela, então, melhorasse do trauma que ela viveu no carro, quando ela viu a Nadine, né? Quando ela viu o assalto, foi passando o tempo, e o Michel Audin, né, francês aí na Europa, ele tem um livro que ele fala sobre a cientificação do amor, né? Comprovando a importância do amor, que libera neurotransmissores importantes, né, ocitocina e outros mais, que trazem essa regulação no momento do estresse. Aliás, tanto então, que quando né? Quando eu dava de mama aos meus filhos, eu sentia automaticamente uma calma, não é? Porque há realmente aí ocitocina então há realmente automaticamente eu ficava logo mais serena, mais tranquila, mais calma. É muito engraçado, não é? Interessante. E a sensação de amor reproduz, que parece uma coisa assim, né, maravilhosa. Como que a força de reproduzir é importante e é concreta e verdadeira. Obrigada! Queria te agradecer de coração. Vamos falando, está bem? Oi? Vamos falando. E fazer-te este apelo. Começa a partilhar isso, que é super mega importante, não é? Tens uma experiência que pode realmente mudar muita coisa, não é? Pode mudar muita consciência das pessoas, e é uma experiência que, lá está, trabalhou com as várias frentes, não é? Com os pais, ou seja,
com os pais, com os jovens, com as crianças. Então, este trabalho, não é, é super importante para conseguir realmente trazer resultados, não é? Uhum. Se Então, os lugares, agradecer. né, se todos os lugares conseguissem ter isso, né, um atendimento dos pais e das crianças, a gente ia mudar o mundo pelo amor, né? Obrigada, Béia. Obrigada, minha querida. Vamos falando, está bem? Um Obrigada. beijo. Foi Beijinhos. maravilhoso. Um beijo. Obrigada, igualmente. Tchau. Beijinhos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, todo mundo.